Áries, tudo bem? Meu nome é Jéssica, seja bem-vinda ao Selena Tarô e aqui você sempre vai encontrar leituras para o seu signo. E se você é Áries, se você é signo ascendente em Áries ou lua em Áries, esse vídeo é para você. Eu também sempre vou aqui estar falando para vocês entrarem nos links das playlists que tem nesse canal falando sobre os outros signos, porque a gente não é só o nosso signo solar, a gente também é lua, ascendente e diversos outros planetas que são dominantes aí no seu mapa. Então, se você conhece isso de você, entra aí nas playlists, porque as leituras aqui, elas são coletivas e atemporais. Isso quer dizer que não importa quando que você entrar aqui no canal, você vai ter a sua leitura de acordo com a sincronicidade. E aí você pode também ter a sua leitura personalizada. E o link está aqui embaixo também, tá? Porque as leituras são coletivas, feitas para um coletivo, então alguns detalhes podem ou não casar aí com as suas questões, por isso eu sempre também falo da possibilidade de você procurar aqui no canal todos os outros signos para complementar. E não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, tá bom? Então sempre vou fazer aqui as leituras e no final uma leitura que é um bônus, ou seja, fica até o final para pegar a sua leitura na íntegra, tá bom, Áries? Então vamos lá ver aí como que tá a mensagem de agora para você, né? Então concentra bem que aqui as leituras são bastante intuitivas, bem profundas, sente aí quais são as suas questões do momento, aquilo que você precisa de luz, tá? Respira profundo e vamos lá. E conforme dito a vocês, temos aqui a leitura final, tá? Que é o bônus depois da mensagem que você vai ter aqui para complementar tudo que eu vou falar aqui com vocês agora, tá bom? Então, todos os decks que eu utilizo aqui no canal também estão aqui linkados na descrição do vídeo, tá bom? Opa! Uma carta aqui pulou, aí eu abaixo para pegar. Então, beleza, é essa daqui. Vamos lá, Áries. Ariano. Ou Ariana, né? Chega um momento da nossa vida que a gente precisa ter domínio, né? Domínio próprio. Então, muitas vezes você pode estar sentindo que, embora você esteja querendo realizar algumas coisas na sua vida, parece que você fica de um lado para o outro, ou seja, parece que você não sai do lugar, parece que você não está conseguindo sair do lugar, por mais que você queira que as coisas deem certo. E dar certo diz respeito a ter uma atitude que é mais firme em relação às coisas, sem maiores coisas arredias, sem maiores desequilíbrios. Às vezes a gente quer as coisas que nem a criança está querendo a bolacha no mercado e fica lá querendo que os pais comprem. A gente está batendo o pé no chão e a gente está sendo pessoas que não estão passando certa credibilidade, né? Então tá pedindo assim: você quer alguma coisa? Você se mantenha firme naquilo que você quer. E ser firme não quer dizer ser teimoso no sentido de ser uma pessoa implacável e birrenta, mas é colocar os limites tranquilamente. Porque aí sim não vai parecer que você tá de um lado para o outro, que você tá desequilibrado, mas sim que você tá decidido e que com calma você fala o que você quer e o que você não quer. Você impõe aquilo que você quer, aquilo que você não quer. E nem sempre a gente precisa falar. Muitas vezes apenas com a nossa presença isso é notado. Então, mais do que uma postura, é uma postura psicológica, é uma postura energética, é um estar em você.
sabe? Um estar em você mais maduro, para que você saia dessa flutuação que muitas vezes você se encontra. E o que acontece é que muitas vezes fica difícil para você domar essa força que você tem de querer realizar, essa força que você tem de querer ir para cima. Ao mesmo tempo que nós temos que ter essa força de ir para cima, de realizar, nós precisamos também parecer, não é que é parecer, gente, eu não tô falando aqui pra gente ficar fingindo para os outros que a gente é uma coisa que a gente é outra, mas sabe quando nós temos aquela força, nós temos aquela vontade, mas a gente não é desembestado? Então você precisa demonstrar nos ambientes e para você mesmo, para você não se desgastar emocionalmente, porque quando a gente tem muito essa força do fazer e do querer e do ir para cima, muitas vezes, se você faz as coisas sem pensar e sem se equilibrar, sem planejar, você se desgasta muito, porque você pode quebrar a cara. Então não tome atitudes impensadas. Domine essa força que está aí em você e sempre esteve. Então, esta força que você tem, Ariano, é para você pegar as rédeas disso nas suas mãos. Pegue as rédeas das suas forças nas suas mãos e lide com ela de maneira calma. Ao mesmo tempo que ela vai, você tá nas rédeas, segurando para onde ela vai. Sabe, você segura para onde ela vai, porque hoje você tem maturidade suficiente para fazer isso. E aqui também, falando sobre você precisando se unir a quem tem os mesmos propósitos que você, sabe? Na maioria das vezes, a gente quer que as coisas vão em frente e que fica dando cabeçada, sabe? É como se você ficasse dificultando a própria vida dando cabeçadas. Tipo assim, tem que ser desse jeito, você tem que aceitar o que eu quero do jeito que eu quero. Não. Procure ir pelo caminho mais fácil. Procure não ficar batendo de cabeça. Não fica batendo cabeça. Procure aliados, procure pessoas com quem você possa contar, parcerias que tenham pensamentos e ideias muito semelhantes ao que você também pensa. Sabe? Fica mais fácil a gente viver dessa maneira. Fica muito mais fácil, por exemplo, relacionamento, a gente ter pessoas que vão complementar aquilo que nós somos. Sabe, que não vão bater de frente com a gente. Dois bicudos não se beijam, como diz aquele ditado, né? Então, se você já é uma pessoa bicuda, se você já é uma pessoa que já tem esse ímpeto, não fica procurando sarna para se coçar. Não fica procurando bicudos, tipo assim, pessoas que vão estar, não vão estar ao seu favor. Procure quem está ao seu favor, procure quem está mais receptivo nas relações, no trabalho, em tudo na sua vida. Para de bater de frente, para de se desgastar, sabe? E aí, a tendência é que você conquiste, né? Você tenha mais conquistas, de que você tenha mais autoconfiança, inclusive, né? Aqui falando sobre a questão, né, de você se olhar no espelho e você ver as suas capacidades, parar de ficar batendo de frente e tentando se adequar a ambientes e pessoas que nada tem a ver com você, fazem com que a sua autoestima vá lá no pé. E aí, gente, a gente ficar se sentindo inadequado é a fórmula perfeita para a gente se tornar pessoas agressivas, infelizes, sabe? Tudo isso pode acontecer com a gente quando a gente está no lugar errado, mas quando você
quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, que elas enxergam você exatamente como você é, não tentam te podar, não tentam te parar, né? Não batem de frente com você, mas contornam você, te ajudam ao invés de te afundar. Então, a sua autoestima, ela começa a crescer, ela começa a ter lugar, ela começa a ter espaço, sabe? E aí, você começa a ficar mais relaxada, mais tranquila, sabe? Sem aquela sensação de que você faz demais e recebe de menos. Porque o que acontece é que me parece uma situação onde fica... Sabe quando a pessoa fica patinando no mesmo lugar? Às vezes você sente que as coisas, né, que você está patinando no mesmo lugar e nunca sai daquele lugar. Por que que isso acontece? Justamente porque está no lugar errado e aí a força ela vai se esvaindo. As coisas vão ficando difíceis, sabe? Elas vão ficando difíceis e você tendo que segurar o seu ímpeto, sua maneira de ser. A gente se sente muito mais confortável na própria pele quando a gente está entre pessoas que nos deixam ser quem nós somos. Até vem mais calma, sabe? No seu olhar, na sua maneira de ser. O combate, o estresse, essas coisas, elas só ocorrem quando a gente está no lugar errado, quando a gente está lidando com as pessoas erradas. Então é uma situação de querer se adequar, e aí quando quer se adequar, vai perdendo autoestima, e quando vai perdendo autoestima, vai se sentindo cada vez mais inadequado. E isso é torturante, se sentir inadequado. Nada melhor do que estar entre pessoas que veem o nosso melhor e trazem para fora aquilo que é o nosso melhor. A gente não vai sentir essa sensação de inadequação e esse peso e essa vontade de se machucar, né? Porque quando a gente se sente inadequado, a gente sente vontade de se machucar e machucar as pessoas ao nosso redor. Então, a questão toda aqui, porque você não sai do lugar, é porque você, acho que você está realmente tentando... Sabe quando a pecinha do Lego não encaixa? Você está tentando encaixar onde não dá para encaixar. Para de dar cabeçada, procura algum lugar, pessoas que sejam adequadas para você. E o conselho final é: você floresce, você tem prosperidade. A prosperidade material, ela começa a vir, né? Principalmente quando você pode florescer. O que quer dizer isso? Você pode colocar para fora a sua verdade e você não vai ser limado. As pessoas não vão tentar te adequar ao que elas querem, sabe? Elas vão abraçar e respeitar quem é você, ao invés de tentar te socar num molde. Não tente se socar no molde, não tente ficar provando nada para ninguém. Quanto mais você tenta provar coisas para os outros, mais estressado você fica, menos você sai do lugar. E quando você pode ser livre, você se sente mais calmo, mais tranquilo, mais feliz, e aí você sai do lugar. Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.